Quem perder um desses cultos hoje, meu Jesus, porque tem muita coisa maravilhosa que Deus está ministrando na nossa vida, né? Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, queridos. E eu quero aqui completar, porque veja, os 15 minutos, né, o início do culto, uma adoração profética, depois a palavra da ceia, depois a palavra da semeadura, e agora vem a palavra também que Deus quer que você ouça. São coisas lindas que Deus está fazendo. Eu sei que é uma tarde de sol, eu sei que é uma tarde inspirativa, eu sei que é uma tarde propícia para que muitos estivessem em outros lugares, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui, querido. Amém? Celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, se entregando. Que coisa linda, viu? Coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. E nós oramos por vocês, para que vocês tenham esse coração de adorador, coração que prioriza aquilo que é do Pai, coração que prioriza aquilo que agrada ao coração de Deus. É isso que nós oramos por vocês, que nós pedimos a Deus, né? Antes de começar esse culto, nós já estamos orando e falando com Deus: Senhor, visita o teu povo, para que o teu povo tenha alegria de vir à tua casa, de celebrar o Senhor, aleluia. E você está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero compartilhar com você sobre as melhores coisas da vida. Quais são as melhores coisas da vida? E eu quero ler o texto que Deus nos inspirou a esta palavra, que se encontra ali no livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 4, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, à desonra. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Diga, coisas que são melhores. Diga, coisas que são melhores. E pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Que palavra poderosa, amém? Eu sei que talvez você possa tentar se agarrar: pastor, o senhor vai falar sobre os primeiros versículos, né? Aqueles que experimentaram o dom, aqueles que experimentaram o Espírito Santo, aqueles que experimentaram a palavra, né? E que caíram, e que saíram, e que deram as costas, não tem como eles se arrependerem. Eu não quero me ater a
a esse tema, eu quero me manter ao tema que Paulo, logo depois ele traz, que Paulo, o autor aos Hebreus, traz, né? Ele logo depois ele diz assim, olha, quanto a vós, diga nós, amados, estamos persuadidos, induzidos, levados, atraídos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. E aí, querido, na verdade, quando Paulo traz esse, quando o autor aos Hebreus, porque a escrita de Hebreus tem tudo a ver como Paulo escreve, mas não há essa confirmação, então nós não podemos afirmar que foi Paulo, né? Falar sobre, quando o autor aos Hebreus, ele fala aqui, ele traz uma advertência sobre a apostasia. O que é isso, pastor? A apostasia, queridos, se refere àqueles que um dia, ele diz aqui, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. O que ele quer dizer com isso, pastor? Ele quer dizer com isso, são pessoas que apostataram da fé, que um dia creram em Cristo, que um dia se entregaram ao Senhor, que um dia tiveram na igreja, que um dia escutaram a palavra, desfrutaram dessa palavra, mas que viraram as costas para o Senhor e negaram ao Senhor. Negaram o dom de Deus, negaram o poder de Deus. Ele está falando sobre ele está advertindo as pessoas, e isso é nos finais dos tempos. E hoje, irmãos, nós temos vivido, e nós estamos vivendo um tempo assim, muita gente está apostatando literalmente da sua fé, estão voltando, sabe, ao vômito, estão dando as costas para Deus, sabe, de alguma forma as suas atitudes estão dizendo exatamente isso, que não acreditam mais, que não dá mais, que eles preferem se render à carne, aos desejos do mundo, e não querem mais saber de Deus, nem de igreja, sabe? E apostatar da fé, querido, significa exatamente isto. E aí, o autor diz aqui assim, exatamente, queridos, quanto a vocês são persuadidos às coisas que são melhores, aí as melhores coisas da vida. Quais são as melhores coisas da vida? Segundo o mundo, as coisas melhores da vida são carro, casa, descanso, né? Curas, satisfação pessoal e tantas outras coisas, né? As melhores coisas da vida. E você vê que as pessoas procuram exatamente isso. As melhores coisas da vida para elas são isso. E a obra de Deus, e o Senhor? Não, o Senhor é a obra de Deus, é uma coisa assim, religiosa. É quando me sobra tempo, eu estou lá, eu me envolvo, quando dá para envolver, quando não dá, não tem esse negócio. Eu quero desfrutar da vida, das melhores coisas da vida. Eu quero trabalhar para ter um carro, né? Eu quero trabalhar para ter uma casa, eu quero ter descanso, eu quero sair, eu quero, sabe, desfrutar dessa vida. E aí você diz, mas isso está errado, pastor? Está errado quando isso é prioridade na sua vida. Porque a prioridade da sua vida tem que ser o Senhor, amém? E o texto aqui é muito claro. Para Deus, quais são as coisas melhores? Para Deus, as coisas melhores são aquelas que pertencem à salvação. Carro pertence à salvação? Casa pertence à salvação? Casamento pertence à salvação? Irmãos? Filho pertence à salvação? Dinheiro pertence à salvação? Nada disso pertence à salvação. Quais são as coisas que pertencem à salvação? Eu vou compartilhar com vocês. São 3 coisas simples. A primeira coisa, que é a melhor da vida, é a fé e a esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fé e a esperança, irmãos, são gêmeas. Na verdade, se você tem fé, mas não crê, se você tem fé, mas não tem expectativa de que Deus irá realizar ainda coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe, então você não tem fé. Quando as pessoas se entregam ao mundo, ou quando as pessoas se afastam de Deus, ou quando as pessoas não querem saber de Deus, é porque elas não têm fé em Deus. Elas não têm fé, porque a fé não se desassocia da esperança. A fé é a prova das coisas que eu ainda não vejo.
Amém, queridos? Então, eu não posso abrir mão disso, porque eu creio que Deus ainda realizará coisas grandes e firmes. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que eu entendo, querido, ser melhor da vida é a fé em Cristo, a fé genuína, a fé verdadeira. A fé verdadeira não leva você a se afastar. Quando você tem fé verdadeira, você não se afasta, você não vira as costas para Deus, você não coloca empecilhos para Deus, você acredita, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja ali morrendo, mas você não dá as costas para Deus. Essa é a fé verdadeira. Então eu posso dizer para vocês com muita autoridade, pela palavra de Deus, que muitos que estão por aí não têm essa fé verdadeira. Não tem. Ele tem até uma fé para conquistar coisas, mas não tem essa fé verdadeira que leva-o na presença do Senhor. Eu poderia citar aqui o texto de Hebreus capítulo 11. O texto de Hebreus capítulo 11 mostra a galeria dos irmãos da fé. Aquilo ali é fé. E hoje, querido, quais são as coisas melhores da vida? Você jamais diria que seria fé em Deus, a fé verdadeira e a esperança em Deus. Eu tenho esperança que 2021, irmão, será um ano de muita conquista de almas. Você não entendeu, é isso mesmo que eu estou dizendo. Amém? Eu não estou falando sobre conquistas de coisas dessa vida, eu estou falando de conquistas de almas. 2021 vai ser um ano assim, poderoso, de muita colheita de Deus. Você vai se alegrar muito, você vai ficar muito feliz, você vai ficar radiante. E não se preocupe, porque não vai faltar nada, porque o Deus que você tem, querido, é um Deus de abundância. Então a tua mente tem que ser uma mente de abundância, e não uma mente de miséria, e não uma mente de murmuração, como disse aqui a pastora Gal, quando estava ministrando na semeadura. Fé e esperança. Quais são as coisas que pertencem à salvação? Fé e esperança. Qual é a segunda coisa que pertence à salvação? O amor a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. A Bíblia diz que esse é o primeiro e maior mandamento de Jesus. Isso que pertence à salvação, pastor, é amar a Deus, sabe, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E isso envolve o quê? Envolve cruz, envolve entrega completa, envolve renúncia. Você viu o exemplo que a pastora Gal trouxe aqui, né? Daquela mulher que foi lá, aquele perfume caríssimo, muito caro, e derramou sobre Jesus sem duvidar, sem querer nada em troca. Olha que coisa linda. Irmão, isso é amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Querido, isso pertence à salvação. Aleluia. Isso envolve o que, pastor? Envolve renúncia. Só para trazer um exemplo claro aqui de Daniel, né? Tem tantos outros exemplos na Bíblia que você pode buscar para exemplificar essa coisa linda, maravilhosa que pertence à salvação. Qual é, pastor? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Daniel não tosquenejou, Daniel não duvidou, Daniel não teve sombra de dúvida quando fizeram lá o edito para que ninguém se dobrasse diante de outro Deus e não orasse a outro Deus. Ele não, ele permaneceu, ele todos os dias, durante 3 vezes ao dia, ele ia orar ao Deus dele, falar com o Deus dele. E ele não parou de falar com Deus dele, mesmo sendo ameaçado a ser jogado numa cova de leões. E aí você vai dizer, ele só foi ameaçado, né, pastor? Deus não permitiu, não. Deus permitiu que ele fosse jogado lá dentro da cova dos leões, porque a glória seria ainda maior, meu irmão. Quando Deus permite algo acontecer na tua vida, é porque a glória vai ser maior. Muitas outras coisas estão envolvidas através da tua vida. Sabe, o leão não comeu, e quando foi lá, o rei foi lá e olhou, mas o que aconteceu? Aí veio um outro edito: todo reinado vai ter que reverenciar o Deus de Daniel. Olha só que coisa linda, irmãos. Durante o reinado do imperador Diocleciano, os cristãos foram
rudemente presos e perseguidos. Depois que a perseguição diminuiu, um teste, presta atenção nisso, a história do cristianismo mostra isso. Um teste foi aplicado a cada membro da igreja que sobreviveu à perseguição, tá? Para que continuasse a ser contado como membro. Qual era o teste, pastor? Você negou a Cristo para salvar a sua vida? Esse era o teste, para cada cristão. Se ele tivesse negado o Senhor, ele não podia continuar na igreja. Ele não podia mais continuar na igreja. Se tivesse considerado sua vida mais preciosa do que a de Jesus, então Jesus não era seu Senhor. Então Jesus não era seu Senhor. Então a segunda coisa que pertence, irmão, à salvação, que é a melhor coisa da vida, é amar a Deus. Esse último louvor que nós cantamos aqui, sabe, né? A tua presença não tem preço para a presença dEle. Não há nada que substitua, não tem nada, irmão, tão mais valioso do que a presença de Deus, aleluia. E quando a gente chega na igreja e vê aquela atmosfera de graça, de poder, de presença, é algo poderoso. Mas eu quero ir à terceira coisa que é melhor, que Deus considera, sabe, como melhor está relacionada à nossa salvação. Qual é, pastor? A santificação. Sintetizando, o que é isso? Envolve uma vida centrada na palavra de Deus. Santificação, uma vida centrada na palavra de Deus. Olha o que Jesus diz: santificai-vos na minha palavra, a minha palavra é a verdade. A palavra é a espada. A palavra é o verbo encarnado e de Deus, e que veio cheio de graça e de glória sobre a nossa vida. É a palavra do Senhor. Como que eu me santifico ao Senhor? Pela palavra. E como que isso acontece? Vivendo a palavra. Toda vez que você busca viver a palavra e não viver a sua, então você é santificado. Louvado seja o nome do Senhor. Há poder de Deus na tua vida, a glória de Deus na tua vida. Você fica cheio da glória de Deus. Amém, querido? Não há nada melhor na vida. Então quando o autor aos Hebreus diz assim: olha, vocês foram persuadidos, atraídos, levados, conduzidos a vivenciar as coisas melhores, aquelas que pertencem à salvação. Aí, meu irmão, quebrou tudo, né? Pertence à salvação, isso aí. E aí ele foi, então, descreveu isso, sabe? Um garoto perguntou ao seu avô: vovô, as pessoas podem viver sem Cristo? O avô respondeu para ele que sim. Assim como as pessoas podem viver sem olhos, todavia não podem ver. As pessoas podem viver sem Cristo? Podem. Elas estão cegas. Assim como as pessoas que são cegas podem viver, mas não veem nada. Você está entendendo, irmãos? Então quando a gente olha para isso, a gente percebe, e ele conclui o texto falando das recompensas daqueles que amam através das obras. Então Deus recompensa as pessoas que morreram por Ele, que deram a vida por Ele, sabe? Eu fico imaginando aquela mulher, quando ela também deu aquilo tudo ali, a recompensa. E naquela mulher, eu vejo uma coisa muito mais forte, porque ela não visava ser recompensada, sabe? A gente não faz as coisas querendo a recompensa, mas a gente sabe que Deus Ele deseja nos abençoar. Ele fala aqui: Deus não vai esquecer de nada que você tenha feito por amor ao nome dEle. Amém, querido? Quando você está aqui servindo aos santos, que é a equipe que serve aí aos domingos e outros dias, sabe? Você está servindo aos santos, sabe? Deus não vai esquecer nada que você faça em nome dEle. Porque tudo que você faz aqui, você está fazendo em nome de Jesus. Você não faz em nome do Marco Aurélio, você não faz em nome da pastora Cláudia, você faz em nome de Jesus. Essa menina está ali, essa menina está ali, né? Na câmera ali, pastor, ela está fazendo ali em nome de Jesus. E Deus não vai esquecer, porque ela está fazendo para o Senhor. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Queridos, Deus só esquece de uma coisa. Qual, pastor? Dos seus pecados quando confessados. A Bíblia diz que Ele lança no mar. Ele não se lembra mais. Deus não esqueceu do trabalho e do amor de José e o colocou em lugar de honra. Sabe, Deus não esqueceu da dor
de José, da angústia, dos açoites que José, da prisão, da vergonha, da humilhação na casa de Potifar. Deus não esqueceu nada daquilo. Sabe, Deus não esquece de nada que você faz por causa do nome dEle, aleluia, amém? Ah, pastor, nós estamos debaixo de um sol brabo ali, evangelizando, fazendo. Ah, pastor, é muito difícil, né? Discipular, que trabalho, que dor de cabeça. Nossa, Deus, esse negócio de igreja, né? Esse negócio de fazer a vontade de Deus é muita dor de cabeça, muito trabalho. A gente se... Olha, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. O que Deus tem preparado para você é um lugar de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Então nós precisamos entender isso. Continue diligente, tendo o mesmo zelo, intensidade, nas coisas que são melhores da vida. Quais são as coisas que são melhores da vida, pastor? A fé e a esperança em Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e se santificar na palavra de Deus. E Deus vai abençoar, galardoar você. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo é não sermos indolentes, descuidados, preguiçosos, não. Ei, sejam, sabe, firmes, sejam dedicados para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu espero que você tenha entendido quais são as melhores coisas da vida, irmão. Eu espero isso, em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem, irmão, passando um vídeo. E você vai entender o que é ou o que são as melhores coisas da vida. Ele não aceitou. Na verdade, ele não aceitou trocar a vida pela morte. Aquele que quiser ganhar a tua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, do meu evangelho, esse ganhará. Você entende quais são as melhores coisas da vida? Vamos ficar em pé? Tem motivo para você murmurar, reclamar? Deixou esposa, filhos? E só para relembrar, por 3 vezes ele foi consultado. Nega Jesus? Não. Se ele negasse, ele poderia depois até justificar diante de Deus, falar assim: olha, Senhor, eu neguei naquela hora, porque o Senhor sabe, né? Eu tenho uma esposa, tenho filhos, mas eu neguei aquela hora para me livrar, para continuar pregando o seu evangelho. Era a mesma coisa que Daniel, se ele aceitasse o edito do rei e parasse de falar com seu Deus. A morte do pastor Youssef vai trazer milhares de vidas no Irã para o Senhor. Porque, irmãos, acredite nisso. O sangue de um cristão verdadeiro, derramado do sangue, derramado na terra, faz frutificar centenas e milhares de almas. É por isso que eu falo que a gente vive no céu. Porque quais são as dificuldades? As melhores coisas da vida é amar a Ele sobre todas as coisas. Foi o que Ele fez. Eu não vou negá-lo não. Eu amo a Ele mais do que a mim mesmo, mais do que aos meus filhos, mais do que a minha esposa. Sabe, queridos, eu fico pensando, Deus tenha misericórdia de nós. Fico pensando se nós estivéssemos no lugar desse homem, desse irmão, que foi recebido na glória, é claro. E a gente fica olhando para aqueles mártires lá, do início da igreja primitiva, e esquecemos que hoje no mundo existem irmãos que estão morrendo por causa de Cristo, porque as coisas melhores da vida para eles, sabe qual é, meu irmão? É a fé e a esperança em Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas, é viver verdadeiramente a palavra na vida deles. Essa é, ou essas são as melhores coisas da vida.
Eu espero em Deus, querido, que você tenha entendido as coisas melhores da vida, as que pertencem à salvação, não as que não pertencem à salvação. Em nome de Jesus. Que essa palavra, que essa última imagem, ela fique no nosso coração, não para tristeza. Você não pode ter pena daquele homem, você não pode ter tristeza por aquele homem. Você tem que glorificar a Deus pela vida, pela fé, pela esperança, pelo amor daquele pastor, aleluia. E que nós tenhamos o mesmo coração, a mesma entrega, a mesma determinação, aleluia. Se existe alguma coisa nessa vida, meu irmão, está melhor nessa vida, está exatamente em amar a Deus sobre todas as coisas, e não negar essa fé, e ter esperança em Cristo, aleluia, amém, e continuar nos santificando na palavra dEle, para a glória do nome do Senhor, para que tudo que Deus tiver planejado aí, nós possamos ser instrumentos de Deus, para que a glória de Deus possa ser derramada, para que o poder de Deus se manifeste, e para que centenas e milhares de vidas possam chegar até Jesus, através do evangelho verdadeiro, de um evangelho genuíno, de um amor verdadeiro, de uma igreja verdadeira, para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia, e que Deus abençoe.